Para sempre ao Senhor Jesus Cristo seja dado o louvor, a exaltação, aleluia, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens de Deus, aos homens de boa vontade. Ao Senhor seja dado louvor, ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus de poder e de autoridade, ao Espírito Santo que está aqui agora, reina em nossas vidas, reina em nossa vida. Então a Ele seja dado a glória, o louvor, a adoração. Venha comigo e vamos ler aqui na passagem de 2 aos Coríntios, capítulo 12, de 2 aos Coríntios, a começar do versículo, vamos começar aqui do versículo 5. Sim, vamos começar do versículo 5, capítulo 12, até o versículo 10. Vamos ler esta passagem bíblica para nossa meditação. É um prazer quando nós estamos estudando a palavra de Deus, quando nós estamos buscando a Deus. Nós não temos outra coisa melhor do que nós buscar ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus de poder, ao Deus de autoridade. Veja o que está escrito aqui em Coríntios, a carta do apóstolo São Paulo, a segunda carta do capítulo 12 de Coríntios, a visão de Paulo. E diz aqui assim, versículo 5: de alguém assim me gloriarei, mas em mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Sim, o apóstolo Paulo, ele diz que não se gloriará por nada, o que Deus teve feito com ele, senão nas fraquezas. Ele foi um homem de Deus. Sim, o apóstolo Paulo foi o homem que nasceu para fazer a obra do nosso Pai. Ele foi um homem de Deus. E ele dizia assim: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Mesmo se ele quisesse gloriar-se, ele não era nécio. Ele estava com muita condição, mas ele não queria se gloriar. Porque o apóstolo São Paulo tinha uma obra muito grande para fazer. E quando nós encontramos com a obra grande na nossa vida, nós não há razão de nós querer nos gloriar. Não há razão disso. Quando você vê alguma pessoa que disse ser homem ou mulher de Deus se gloriando de alguma maneira, é porque aquela pessoa não é de Deus. Não é uma pessoa de Deus. Ele não está se gloriando em Deus. Deus não mandou ele fazer isso. Mas quando nós vemos esta carta do apóstolo Paulo, ele falando aos Coríntios, ele disse que não se gloriaria. Não, porque ele teve uma grande revelação. E nesta visão, ele teve uma grande visão. E foi a visão que o Paulo teve para nos mostrar a palavra de Deus, para nos fazer compreender, para nós entendermos o que era que Paulo estava falando. Então, veja aqui o que ele diz. Mas, veja o que ele diz aqui. O apóstolo Paulo, ele disse: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim ou em mim ouve. Não deixo para que ninguém fique falando alguma coisa de mim. Alguém fique dizendo: mas Paulo disse isso, Paulo disse aquilo. Mas ele era um homem de Deus. O apóstolo Paulo foi uma revelação profética. Ele era um homem que falava o que Deus queria que ele falasse. Ele falava a palavra de Deus. Ele era íntegro. Era um homem que muitas cartas ele fez para que a orientação de Deus viesse às igrejas. Ele foi usado por Deus, foi usado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Ele fazia a obra de um bom evangelista. E ele
orientou Timóteo. Ele disse: seja um bom evangelista, Timóteo. Ele orientou muitos outros homens de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele estava com cuidado na igreja. Ele não era desses homens que tem ganância de tanta coisa, tem ganância de dinheiro, tem ganância na prata, tem ganância no ouro, tem ganância no carro. Ninguém pode tocar no carro dele, ninguém pode tocar na casa dele, que ele fica logo bravo. Não! O apóstolo Paulo era um homem que queria ver Deus falar conosco, queria ver Deus abençoar a igreja, queria ver Deus ajudar a igreja. E ele conseguiu, com todo o seu esforço, ele conseguiu o que ele queria. E ele dizia aqui, veja o que ele disse aqui no versículo 7. Veja o que ele disse: e para que não me exaltasse, versículo 7, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, que espinho é esse? Para que ele não se exaltasse. As revelações que Deus tinha dado para ele era uma revelação profética, muitas revelações grandes. Paulo, ele foi um homem extraordinário. Tudo que ele falava, Deus cumpria. Ele foi um homem extraordinário na igreja. Paulo foi um homem que deu muito resultado à igreja. Então, por isso, Deus lhe revelava e foi-lhe dado um espinho na carne. Que espinho foi esse? Que espinho era esse? Muitos dizem por aí que aquele espinho foi uma doença que ele tinha. Outros dizem que foi uma dor que ele tinha. Outros dizem que era um sofrimento que ele carregava com si. Mas ele vai dizer aqui agora: o que espinho foi esse? Veja: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Aí ele diz aqui: a saber. Ele está dizendo: a saber. Que espinho foi esse? A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Já disse. O que foi que ele disse? O que foi que Paulo falou aqui? A saber o quê? Um mensageiro, irmão. Era um mensageiro de Satanás. Paulo, quando chegava nas cidades, o diabo usava uma pessoa dele, uma pessoa de Satanás, e batia em Paulo, esbofeteava Paulo. E o apóstolo Paulo foi um homem muito extraordinário, mas ele apanhava daquela pessoa. Sim, ele apanhava. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Para ele não se exaltar com as excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne. Era uma pessoa, onde ele chegava, se ele chegasse em Macedônia, se ele chegasse em Chipre, onde ele chegasse, quando ele chegava, sempre vinha uma pessoa usada por Satanás, cheia de cão, e batia em Paulo. Mas Paulo se defendia, saía e ia pregar a palavra de Deus. Não fez com que Paulo parasse de pregar a palavra de Deus. Paulo sempre foi um pregador da palavra. Paulo nunca deixou de ser um pregador. Por isso que nas suas últimas cartas, nos seus últimos momentos de vida, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. A fé do apóstolo Paulo estava em Deus. A fé do apóstolo Paulo estava na palavra. Ele não ficava envergonhado com aquele mensageiro que vinha e batia nele. A saber, um mensageiro de Satanás que vinha e esbofeteava. Então, quem
foi esse mensageiro? Era uma pessoa usada por Satanás, que batia nele. E ele orou, veja aqui o que ele disse, acerca do qual três vezes, ele orou a Deus: orei ao Senhor para que me tirasse de mim. E ele ainda diz com muita clareza, do qual 3 vezes orei ao Senhor. Não tem outra coisa. Era um mensageiro de Satanás que vinha e esbofeteava ao apóstolo Paulo. Então, Deus não tirou aquilo dele. Sim, Deus é muito bom com a igreja agora. Deus está abençoando você, meu irmão. Deus está te ajudando. Não que Deus não era na antiguidade, mas era um propósito de Deus. Porque Deus trabalha como Ele quer. E Deus trabalhou daquela forma com o apóstolo Paulo, para que hoje nós pudéssemos ter vida abundante, vida de paz, vida de graça, vida de fé. Então, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, mas o Senhor disse para ele, disse o Senhor, veja, e disse-me: a minha graça te basta. Deus, ele dava graça a ele, Deus dava poder a ele, Deus dava unção, e ele fazia a obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fazia uma obra extraordinária, uma obra de Deus grandiosa. Quando ele pregava, Deus fazia presente. E ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Aleluia. O poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza de boa vontade. Que alegria é ter o apóstolo Paulo fazendo esta obra e nós vendo ele fazendo esta obra. Veja o que ele diz aqui, veja o que ele diz: porque a minha graça te basta. Ele disse: o meu poder se aperfeiçoe na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Aleluia! Deus estava habitando na vida do apóstolo Paulo. Deus estava habitando na vida dele. Que alegria, meus irmãos. Irmã, glorifique a Deus. Exalte ao Senhor. Não tenha medo de exaltar a este Deus, de glorificar ao Deus que vive e que reina para toda a eternidade. Aleluia! E veja o que ele diz aqui mais. Veja o que ele diz aqui: por isto sinto-me prazer nas fraquezas. Paulo sentia prazer nas fraquezas. Por isso sinto-me prazer nas fraquezas. Sinto-me prazer nas necessidades, nas injúrias. Veja, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Que alegria! Que Deus de poder, que Deus de autoridade. Quando ele estava fraco, aí ele sentia forte, ele se sentia o poder de Deus mergulhando na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, glorifico, exalto ao Deus que vive, ao Deus que reina para todos sempre. Ao Senhor Jesus Cristo seja dado louvor, seja dada graça, seja dada glória, seja dado todo perfeito louvor. A Ele é o poder de Deus se manifeste. Deus em ti também, meu irmão, seja glorificado na tua vida. Sim, peça para o Senhor ser glorificado na sua vida. Sim, nas fraquezas de boa vontade. Não tenha medo. Exalte ao Senhor, exalte a Deus. Quando nós olhamos esta palavra, o apóstolo Paulo, quando ele disse, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ele recebeu aquele espinho na carne, mas o espinho na carne que ele recebeu era o próprio Deus que tinha feito isto assim,
para que ele não se exaltasse. E ele dizia que era o mensageiro de Satanás que vinha lhes bofetear. E ele orou 3 vezes. 3 vezes orei ao Senhor Deus. E Deus disse: a minha graça te basta. Então, neste momento, exalte ao Senhor. Se você tem alguma coisa, sinta Deus abençoar você agora. Sinta Deus lhe ajudar agora. Sinta Deus na sua vida. Glorifique, exalte ao Senhor. Seja uma bênção de Deus. Aleluia. Quando você glorificar a Deus, quando você agradece, Deus dá muitas bênçãos. Às vezes nós vamos orar e ficamos reclamando: Deus, eu quero isso, tu não me desse isso. Não é assim. Agradeça, pegue: obrigado, Deus, por esta Bíblia, obrigado por este comer, eu quero te agradecer. Sim, quando chegar na sua casa para comer um pouquinho, você diz: Deus, eu agradeço por esta comida, eu quero te agradecer, não deixa faltar nunca, esteja me abençoando, sempre ore a Deus, e Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar, Deus vai ser uma bênção na sua vida. Exalte ao Senhor, saiba orar, saiba glorificar a Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Então, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, seja abençoado por Deus, seja uma bênção em nome de Jesus. Diga comigo: eu sou uma bênção de Deus, eu sou uma bênção de Deus, e Deus vai te fazer uma bênção. Sim, quando orar, diga: Deus, eu te agradeço, obrigado por este dia, obrigado por este momento, obrigado por este trabalho, obrigado pelo que tu me desse, obrigado por tudo. E Deus vai ser agradecido. Quando ele vê que tu estás agradecendo, ele te abençoa, ele te ajuda, ele te reveste de poder, e você vai ser uma bênção de Deus. Exalte ao Senhor, seja abençoado no nome de Jesus. Glorifica a Deus, meu irmão, glorifica a Deus, minha irmã. Ele que vive e que reina pelo século dos séculos. Ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ao Deus de poder, seja a honra, seja a glória, seja o louvor e a adoração para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia.